Só lembrando que quem adquire meu curso de Bíblia Hebraica recebe o arquivo do curso, o arquivo do filme Ágora, na íntegra, tá? Então, adquira o curso Bíblia Hebraica, Formação em Conteúdo, que você, na sua pasta, você vai receber o filme inteiro, Ágora, que foi recomendado aqui. Tá bem? É preciso lembrar assim, que na Europa não cristã, com a chegada da fé cristã, ou da religião cristã, ou religiões cristãs no plural, houve esse processo de assimilação. Processo muito comum que depois os missionários cristãos vão repetir nesse processo chamando de contextualização. Né? O que em história a gente chama de sincretismo, em ciências a gente chama de sincretismo e aculturação, mas esses processos foram sendo nutridos e vivenciados ao passar do tempo. Por exemplo, a gente teve agora, semana passada, o Carnaval, que tem uma origem em religiões até babilônicas, em festas babilônicas, depois que foram adaptadas para os bacanais do mundo romano, e que hoje é a preparação da Quaresma. Sim. Ganhou um sentido de festa quase preparação para uma festa cristã maior. Né? Mas você tem esse processo de assimilação. Eu contava para a Ângela que aqui agora a gente tem uma celebração, aqui onde eu moro, da Espanha rural da Idade Medieval, que é viva até hoje, que é a celebração do fim do inverno, onde eles acendiam fogueiras para divindades não cristãs, desde o tempo dos fenícios, a gente está falando aqui da costa mediterrânea, a gente tem influência desses povos também, os povos dos mares, dos povos fenícios, que tem ligação, inclusive, com os povos cananeus. Uhum. São parentes aí. Tem laços linguísticos, laços religiosos, laços teológicos, laços de DNA e tudo, com os povos do mundo bíblico, vamos chamar assim. E essa cultura permaneceu viva até agora. Então, no equinócio de primavera, eles tocam fogo, preparando a terra para agradecer que a noite escura, ou o período de escuridão simbolizado pelo inverno, acabou, que agora o sol está nascendo de novo. A mesma coisa acontece com o Natal. A gente já fez uma live sobre isso, sobre o solstício de inverno e a celebração do Natal. Então, a religião cristã ela foi se adaptando a essa Europa rural analfabeta. A gente acha lindo visitar as catedrais góticas, sobretudo da Europa, quando você vai na Notre Dame, ou quando você vai lá no Domo de Milano, ou quando você vai lá na Catedral de São Marcos, em Veneza, que você vê aqueles mosaicos maravilhosos, ou mesmo a Capela Sistina do Vaticano, você vê aquelas coisas todas, aquele pintado, aquilo tem uma razão de ser. Em qualquer igreja católica que você vai ter a Via Crucis, aquilo tem uma razão de ser e de existir. A razão de ser e de existir é que as pessoas não sabiam ler. Então, a única maneira de fazer isso era transpor elementos didáticos, lúdicos, para que as pessoas tivessem uma noção do que estava escrito. Então, a dita arte sacra né, era o único meio de comunicar. Porque até muito tempo, até a língua do culto era uma língua estrangeira. Porque os padres tinham que celebrar a missa na língua latina. Não era uma língua comum falada por todo mundo. Então, assim, a gente precisa ter todo esse entendimento, porque a gente está pensando assim, hoje eu vou num culto ou vou numa missa e eu entendo tudo que o celebrante diz, tudo que o pregador diz. Não era assim na Europa rural da Idade Média. Na Europa rural da Idade Média, o sermão era lido em latim. As orações eram feitas na língua de Deus. E a língua de Deus era a língua do império, era a língua do imperador. Era o latim. Só para ficar justo, tá? Então, assim, até a Bíblia, quando foi traduzida pelo Jerônimo,
foi intencional para que a elite também pudesse ler em latim. Sim. Porque nem a elite sabia ler grego direito. Então a gente precisa ter essa concepção de que Deus não falava com pobre. Uhum. Deus não falava com pobre. E mesmo nessa Europa rural, que teve aí 1 milênio sobre a égide da Igreja Católica Romana, esse Deus católico romano era um Deus que patrocinava uma expansão política imperial que tinha como meta um jeito de viver, uma norma de comportamento patrocinado por uma leitura e por uma ótica patriarcal. Então, a gente precisa estar trazendo isso, né? Mesmo utilizando esse termo que é tão batido hoje em dia, né? Tudo é patriarcal, mas nesse contexto é a única palavra cabível para dizer. Por isso que a gente tem um papa na igreja, né? Papa não quer dizer que é mãe, é pai mesmo, né? É a tradução de pai. Então a gente tem, inclusive, padre é pai, né? Então é isso, patriarcal é de pai, né? De pater. Então a gente está lidando com a origem etimológica da palavra e com seu sentido mais estrito de uso, que é na igreja. Então, assim, a igreja era o símbolo do... Por que as grandes catedrais são chamadas de basílicas? Isso é importante saber. Basílica era onde morava o imperador. E logo depois, ela se torna a casa de Deus. Existe uma assimilação entre Deus e imperador. Que a gente... que bonita basílica. A gente não tem nem ideia por que esse nome é basílica, né? E isso não foi invenção no contexto cristão. Não, isso é pré-cristão.